Namastê, boa noite, bem-vindos ao nosso satsang, nosso encontro. Espero que estejam bem. Bom rever a todos, bom início de ano. É sempre gostoso, né? Iniciar o ano e sempre dá aquela sensação gostosa de que as coisas daqui por diante serão diferentes. Então a gente tem essa possibilidade de estar reiniciando as coisas todo início de ano. E isso é muito gostoso. Esse é um ano que a gente está com uma série de possibilidades se abrindo. Em todos os sentidos, né? Dentro da visão, dentro das colocações, dentro das percepções que são compartilhadas pela Awareness University, pelos guias, pelos nossos professores, por Ame Bhagavan, pelo fenômeno como um todo. É um ano muito importante, 2017. É um ano de preparações, é um ano de mudança mesmo, né? É um período onde as coisas serão vistas, serão vivenciadas de uma forma mais intensa ainda do que já estavam sendo vivenciadas no ano passado. Ninguém me disse isso não, mas é assim que eu estou percebendo que vai acontecer. Porque muitas coisas estão convergindo para que tudo aquilo que dentro de cada um de nós não está bem ainda seja transformado, né? E não é num prazo de mais 10 anos, né? É rápido, é hoje, é agora. Então, aquele nosso hábito adquirido e cultivado de postergar, de adiar, de deixar para depois, vai ter que ser deixado de lado. Essa é uma das promessas que a gente tem que se fazer e cumprir já nesse ano, né? Procurar não postergar mais aquilo que a vida te traz para ser feito, aquilo que a existência te traz para ser descoberto, aquilo que ainda dentro de você, de uma forma ou de outra, sinaliza que não está legal, que precisa dar um jeito, que precisa curar, que está doendo e não é para doer mais, né? Então, como sabem, a Diksha e os processos que a envolvem estão todos formatados, inteligentemente desenhados, né, projetados, para facilitar com que cada um de nós encontre os meios de ser liberado de todo o sofrimento. Quando a gente fala em sofrimento, a gente fala em sofrimento psicológico, mas de todo o sofrimento, principalmente o sofrimento psicológico, que de certa forma é a fonte de todas as coisas difíceis que a gente vive. Quando a gente se encontra livre do sofrimento psicológico, a nossa vida se abre, né, num desabrochar maravilhoso. Claro que as dores permanecem. Dor é outra coisa. As dores são inerentes à nossa existência humana, né? Mas, voltando ao que eu estava dizendo, a gente está vivendo agora uma situação, digamos assim, quase que limite para que as questões que não estejam resolvidas se resolvam, as coisas que ainda não foram curadas sejam curadas, para tudo aquilo que está sendo adiado já há muito tempo possa finalmente encontrar sua resolução, seja lá o que for, né? Porque quem adia as coisas é a nossa mente, munida de todos os mecanismos, de todos os condicionamentos, de todos os hábitos, herdados ou não, né? Para que as coisas não sejam liberadas, né? Para que tudo permaneça como sempre foi, que é onde a nossa mente se sente dentro de uma zona de conforto. No entanto, embora a mente se sinta numa zona de conforto,
a gente vai começando a experimentar uma falta de alegria, né? Uma falta de energia, e isso não pode continuar assim. Então, vamos buscar abraçar as situações e lidar com elas e seguir adiante, né? Porque muitas coisas estão sendo anunciadas para que ocorram a partir de 2018, desde que, em 2017, a gente faça a nossa lição de casa, ou seja, que a gente se prepare para isso. A One University, os guias e todos nós que fazemos parte dessa assim chamada grande família, né, porque somos uma família, nos sentimos dessa forma, estamos trabalhando nesse sentido. E a expectativa é que 2017 seja de fato um ano de virada e que 2018 possa vir a ser de fato a virada propriamente dita, né? Uma das diversas formas a gente está trabalhando, a gente está buscando essa mudança de uma forma intensa, rápida e definitiva, é se submetendo aos processos, né? E nós temos agora aqui em janeiro, como já venho dizendo há algum tempo, como já está amplamente noticiado nos grupos, no Facebook, etc., nós temos o evento do Fenômeno e a Dada, Fenômeno and the Gift, o PG, como toda semana eu comento aqui, né? Um evento de 2 dias, conduzido diretamente de dentro do templo da One University por um dos guias mais incríveis que tem lá, chamado Kumarji, assim como a Tejasa Ji, são 2 guias que conduzem as aulas de uma forma brilhante, sempre. E contamos também, pela primeira vez mundialmente, vai acontecer aqui no Brasil, em São Paulo precisamente, a presença de Sri Bhagavan, nos abençoando nesse processo. Isso é muito significativo, isso é muito importante. Então, não é uma oportunidade que os outros países que já hospedaram esse processo tiveram, e a gente vai estar estreando, né? Brasil, Montevidéu e possivelmente o México, 20 de janeiro de 2017. E isso não está acontecendo à toa, isso está acontecendo dentro de um plano muito grande, né? Dentro de uma ação coordenada muito grande de várias instâncias espirituais, de diversos mestres, de diversas presenças luminosas que acompanham a energia Diksha nessa jornada de transformação, de liberação, de cura, de abertura, de iluminação. Então, reitero aqui, mais uma vez, e vou continuar fazendo isso, não perca a oportunidade de participar desse processo que vai ser aqui em São Paulo. É muito mais fácil vir para São Paulo do que ir para a Índia, né? E é um processo apenas de final de semana, são 2 dias. Entre outras coisas, é uma oportunidade de estarmos todos juntos, né? Todos juntos. Nosso objetivo é unirmos, mais uma vez, como já aconteceu em setembro, o número de mais de 1.000 pessoas, tanto aqui quanto em Montevidéu. E a gente chama isso, ou a gente se atém a esses números, a gente foca nesses números, porque estamos focados também e entendemos que é dessa forma que funciona a criação de o que a gente chama de massa crítica, quando um número suficiente de pessoas se encontra num estado mais elevado de consciência, esse grupo de pessoas, que chamamos de massa crítica, por causa disso, afeta coletivamente, por que não, a humanidade inteira como um todo. Então, a criação dessa massa crítica é o nosso objetivo, é o objetivo dos avatares, é o objetivo da One University, assim como de outras escolas espirituais que estão também engajadas nesse movimento de outras formas, né? Então, a gente sempre dá o recado aqui, porque às vezes a gente é chamado, né, mas não está entendendo o que está sendo chamado. Às vezes a gente recebe um toque, mas desconsidera, né? Porque achamos que tudo sempre está aí, está todo mundo falando, é sempre a mesma coisa,
E por que não, né, deixar para 2025 uma coisa que se não está se sentindo necessidade de fazer agora? Esse é o hábito da mente. E a gente ignora. E eu conheço muita gente, né, que de tanto ignorar inúmeros chamados que já tiveram e que ainda têm, estão literalmente perdendo grandes oportunidades em suas vidas. E estão ainda vivendo num estado muito aquém do que é possível viver, do que é possível desfrutar. Então, o PG é um processo importante, ele nos traz chaves importantes, de fácil utilização, elas vão se tornando parte da nossa maneira de ver as coisas, da nossa maneira de agir. Então, comentando mais um pouquinho aqui, né, porque está perto, né, já estamos praticamente há pouco mais de 2 semanas do início do PG, então reveja aí as suas prioridades, reveja as suas necessidades, veja as suas possibilidades, né, negocie, peça ajuda, peça o presente e faça de tudo para estar junto, tá bom? Então tá, queridos. Mais uma vez, bem-vindos. Eu recebi não foi exatamente uma pergunta, mas foi uma conversa, uma consulta do meu amigo, de um amigo meu que está presente aqui, e ele me perguntou uma pergunta absolutamente simples, né, que ele nem quis colocar aqui, e eu achei interessante, porque a gente nunca comenta sobre isso, né? É quase uma coisa de como proceder depois que a gente recebe uma Diksha e depois que a gente participa de uma Awareness Meditation, como é a que eu ofereço aqui no final do encontro, né? E ele estava dizendo que assim que ele termina, né, de participar da Awareness Meditation, ele saiu para conversar com uma pessoa que ele tinha conhecido, enfim, e tocou aí uma conversa de 2 horas com ela, logo em seguida da Awareness Meditation, né? Deve ter ficado até as 2 da manhã, né, que a gente termina à meia-noite. E o tempo todo ele ficou sendo chamado e orientado a ficar quieto, mas ele não ficou. E ele estava desconfortável com isso. Então ele me perguntou se é necessário, se isso é necessário, né? E a minha resposta, que eu já dei a ele também rapidamente, é sim, né? Todas as vezes que a gente recebe a Diksha, todas as vezes que a gente participa de uma Awareness Meditation, quer presencial, quer online, como eu faço aqui, é importante que você dedique um tempo depois, um bom tempo depois. Por isso que eu ainda deixo 15 minutos de música, ou às vezes até 20, tocando, né? Eu poderia estar desligando o computador logo em seguida, né? Mas eu preparo uma sequência de músicas que é justamente para que vocês, depois da ON, ainda se permitam o que nós chamamos de Shavasana. Shavasana é uma postura da yoga, quem faz yoga conhece, onde a gente deita de barriga para cima, os 2 braços estendidos ao lado do corpo, as pernas descruzadas, e se você puder ficar assim, por pelo menos uns 15 minutos, ótimo. Por quê que a gente pede isso? Porque enquanto você está em Shavasana, você está numa postura de absoluta vulnerabilidade, de abertura. E as coisas que devem e podem ser trabalhadas em você encontram você disponível, né? Então, claro que você já sai logo conversando com alguém, fazendo um monte de coisa, fazendo não sei o quê, não sei para onde, você vai perder uma oportunidade, né? Como eu sei que a gente termina à meia-noite, eu acho que é natural, em seguida, você tomar um copo d'água e se preparar para dormir, né? Mas, para algumas pessoas, não é bem isso que acontece. Então, se você puder se dedicar, que seja 5 minutos depois do final da Awareness Meditation para relaxar, é a nossa indicação, tá bom? A mesma coisa quando você recebe uma Diksha, né? Quem já participou de sessões de Diksha, de rodas de Diksha, sabe que a gente separa um espaço de tempo depois para que, tendo espaço físico para isso, né? Eu hoje já não tenho mais,
está muito cheio, não tem mais lugar para as pessoas deitarem, mas as pessoas vão deitando em cima da cadeira, no chão, debaixo da cadeira, no jardim, onde der, por pelo menos 5 minutinhos, né? É um momento de integração, é um momento em que a mente ainda não está dando nome para as coisas, não está procurando explicação, não está comparando o dia de hoje com o dia de ontem e pensando como é que vai ser amanhã. A gente desfruta de um silêncio da mente, porque o nível de energia está muito alto, né? Eu procuro, inclusive, respeitar esse espaço depois do on e ficar quieto, se possível, né? Então, é uma sugestão que eu estou dando aqui. Gratidão ao Taza, que formulou essa questão para mim hoje, tá bom? Normalmente, nas sessões de Diksha presenciais, eu dou esse tipo de orientação. Oi, Isis Paiva. Querido Setu, pode falar sobre alma gêmea? Pode aparecer mais de uma vez em assistência em períodos de tempos bem afastados? Ô, Isis, eu não sei se isso existe, viu? Eu não sei se isso existe, né? Eu acho que alma gêmea é um pouco fantasioso para mim, viu? É uma coisa que a gente gostaria que existisse, mais do que de fato existe. Por que eu digo isso? Porque nós tendemos a buscar pessoas com as quais a gente tenha um perfeito encaixe em todos os aspectos, em todos os sentidos, né? Alguém que tenha os mesmos gostos, alguém que, né, que tenha os mesmos hábitos, alguém que tenha os mesmos interesses, alguém que quando você está num estado ela também está, e quando você, né, precisa estar disponível. Então, a gente tem algumas fantasias com relação a isso, né, de esperar um parceiro na vida que se encaixe de tal forma que você nunca mais, né, porque é isso, na verdade, que, em última instância, que você está perguntando, né, que você nunca mais vai ter problemas com o parceiro, né, que você encontra essa pessoa que não vai te dar problemas, que não vai fazer você sofrer, que sempre vai estar aí para você porque der e vier, né, que nunca vai te faltar, que nunca vai te abandonar, que nunca vai te trair, que nunca vai te desrespeitar, que só vai incondicionalmente amar você, né? Se não é esse tipo de alma gêmea que você está falando, eu nem sei que tipo que é, mas eu imagino que seja algo parecido com isso, que consciente e inconscientemente todo mundo, de uma certa forma, acredita que seja possível encontrar, né? Algumas pessoas, por não terem encontrado a alma gêmea, fecham as portas e decidem não se relacionar. Outras se relacionam e continuam buscando a alma gêmea, porque afinal de contas a pessoa que está diante delas não preenche todos os requisitos, né, de uma alma gêmea. Não sei que requisitos são esses, mas devo ter mencionado alguns deles, né? Relacionamento, Isis, ele é mais complexo e ele não necessita da alma gêmea, né? Um relacionamento ele tem que ser bom, ele tem que ser fluido, ele tem que ser um encaminhamento para o amor, porque, né, a gente na verdade ainda não sabe exatamente como amar alguém. A gente acha que conhece o amor, mas não conhece, né? A gente conhece o tal do amor condicional, ou seja, o outro, né, dando a você o que você espera dele, e você então dá a ele o que ele espera de você, né? Uma relação de codependência, como a gente chama. E, obviamente, que uma alma gêmea não corresponde a isso. Então, mesmo que você esteja numa relação, muitas vezes você ainda se encontra buscando alguém que preencha esses requisitos, porque a pessoa com quem você está convivendo não os preenche ainda, né? E às vezes, pelo visto, também não vai preenchê-los um dia. Então, é importante você verificar, Isis, que necessidade é essa de encontrar uma alma gêmea, né? O que é que está acontecendo hoje na sua vida que você está precisando encontrar a tal da alma gêmea? Porque, pelo visto, as pessoas com quem você está vivendo hoje não preenchem essa ideia, né? Porque não esta fantasia. E a gente cresce e a gente aprende uns com os outros, né? De certa forma, as pessoas instigam umas às outras a crescer.
de diversas formas, por meio de projeções, porque a gente muitas vezes não enxerga, mas o outro que você de fato não vê está lhe mostrando o que você não quer ver em si mesma, e vice-versa. Então a alma gêmea fica parecendo muito mais uma forma de escapar desta realidade do que uma realidade propriamente dita, né? De você viver um relacionamento que não tenha fricção, como dizia o mestre Gurdjieff, né? Onde os dois simplesmente fluem com água e não tem atrito, né? E uma relação assim muitas vezes tende a não durar muito tempo, né? Porque ela não é real, ela não é real. Todos nós seres humanos temos o que aprender uns com os outros. Esse é o meu entendimento a esse respeito, tá bom? Então, se existem outras instâncias, né, pessoas com as quais, né, outro lado laranja, tampa da panela, a gente tem várias expressões que ilustram essa fantasia, né, que a gente quer encontrar esse tipo de coisa. E às vezes a gente encontra por um período de tempo, né? Você encontra uma pessoa com quem você se encaixa, e depois de um certo tempo, um cresce para cá, outro cresce para lá, um cresce, o outro não cresce, né? E a coisa vai se desencaixando, e aí você já quer encontrar outra, né? Então, é importante ver o que está acontecendo com a sua vida hoje. Tá bom isso? Oi, Natan. Setu, como devemos proceder para compreender de maneira mais clara os ensinamentos da Wanas, meditando neles, repetindo? Tem uma colocação aqui, Natan, que é o seguinte, né? A gente não procede para compreender, né? Desculpa estar corrigindo a sua colocação dessa forma, tá bom? A gente não procede para compreender de maneira mais clara. A compreensão, ela é natural a um estado de consciência. Ou você compreende, ou você não compreende. Mas você não pode fazer algo para compreender. A compreensão, ela acontece, né? Ela acontece. Você não pode fazer algo para que ela aconteça. Então, compreensão é diferente de entendimento, né? O entendimento é um processo mental, muitas vezes um processo lógico, onde diversas coisas são comparadas, as coisas são estudadas, né? Você ouve um ensinamento como o da Wanas, que você está colocando, ou outro, né? E quer entender. Acontece que o ensinamento ele não foi feito para você entender. Os ensinamentos da Wanas, ou de qualquer mestre, eles não foram feitos para serem entendidos. Mas, quando você contempla, né, ou seja, quando você lê e deixa com que ele mostre algo a você, mais ou menos por aí, né, que ele vai mostrar, alguma coisa se manifesta para você. Mais cedo ou mais tarde, mas se manifesta. Então, a compreensão, ela é um processo natural que acompanha uma mudança de estado de consciência. E ela tem que vir de algo que você experiencia, algo de que você vive. Se você está diante de um ensinamento que você não está entendendo o que está sendo dito, ainda que você o leia 1000 vezes, né? Ou pergunte para alguém, né? Ou comente, ou discuta, né, com uma outra pessoa, não, acho que ele quis dizer isso, mas se ele quis dizer isso, por que ele disse aquilo? Esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho mental em cima de um ensinamento, ele não vai levar a lugar nenhum. Ele é infrutífero, né? O ensinamento ele serve mais para que você o use como um espelho, como uma referência, para compreender algo que está acontecendo com você e que você não está vendo com você, né? Com você. O ensinamento ele é sempre para você. Se você ouve um pensamento, um ensinamento, e ele não reverbera dentro de você, ainda, ele vai reverberar num outro momento, quando aquilo que está sendo colocado for uma verdade para você. Aí então a compreensão acontece, né? A compreensão é uma caída de ficha. Você está diante de algo, uau, né? Uau, né? Algo abre, uma coisa abre e vem uma alegria que acompanha. A compreensão ela vem acompanhada da alegria,
porque junto com ela as sombras são liberadas, né? Você sai da sombra, é uma iluminação. A compreensão é uma iluminação, né? Aquilo que não estava sendo visto, porque estava no escuro, ao receber uma luz, passa a ser visto. Logo, tudo aquilo que se encontrava no escuro, no inconsciente, na sombra, né, atuando sem ser percebido, simplesmente desaparece, né? A compreensão tem essa natureza. Isso vem com o estado de consciência. Claro que quanto mais movimentos você fizer, quanto mais processos você submeter, seja lá quais forem, né, com o objetivo, primeiro, de alterar, de crescer, de contribuir para que haja um crescimento seu, né, aquilo que precisa ser compreendido e não foi ainda, naturalmente vai acontecer, né? Eu comecei o encontro aqui falando do PIG, né, do fenômeno de Gift. Quando a gente se esforça para ir para um processo como esse, com certeza você está fazendo um movimento que vai te permitir entrar em contato com coisas que ainda não foram vistas. Aí a compreensão acontece, né? Mesma coisa se você for para a Índia, né? Mesma coisa se você fizer outros processos, não precisam ser só esses dois, claro que não, né? Mas qualquer trabalho que você fizer com o intuito, né, de crescer espiritualmente, vai te conduzir à compreensão, tá bom? Procure sempre ficar perto de pessoas que estejam buscando o mesmo, né? Porque isso vai facilitar também a sua caminhada. A caminhada, ela é aparentemente solitária, né? Uma jornada espiritual, ela é extremamente solitária, né? Porque os processos que a gente vive não são facilmente compartilháveis com outras pessoas. Cada um está num lugar, cada um está numa história, cada um está numa situação, cada um está num nível de entendimento, cada um está num estado de consciência diferente. Então, o crescimento, ele é individual, e ele é solitário, né? Não é que ele seja acompanhado da solidão, ele é solitário, né? Não dá para compartilhar crescimento dessa natureza com outras pessoas, porque cada um está crescendo a partir do ponto e do lugar no qual se encontra. Mas caminhar junto com outras pessoas, que é o que a gente faz aqui, te dá muita energia, te dá muito reforço, né, de que você está indo para um lugar que é legal, porque você está vendo em volta de você que as pessoas estão crescendo, que as pessoas estão mais felizes, que as pessoas estão mais alegres, estão mais prósperas e estão mais saudáveis. Então serve como uma positiva referência, né? Então são coisas que você pode fazer, ficar junto, né? Procura sempre ficar junto, procura estar em contato, procura estar presente, procura fazer coisas, procura viajar, procura aprender coisas novas e procura se submeter aos processos que são disponibilizados, né, por pessoas, para que você trabalhe em si mesmo, né? Fazer processo para adquirir, como algumas pessoas fazem, mais uma ferramenta para usar em terapias, não resolve. Os processos não foram criados para isso, nem a Diksha, né? Os processos foram criados para que você encontre as suas liberações e se torne uma pessoa mais feliz, uma pessoa melhor, né? Esse é o objetivo da Diksha, esse é o objetivo de tudo que a gente está fazendo aqui. Uma vez que você esteja melhor, né, tudo mais em volta de você vai sofrer uma alteração, vai ser transformado e a compreensão vai acompanhar tudo isso. Tá bom, Nathan? Oi, Eliana Rodrigues. Obrigado por recolocar a questão aqui, tá bom? Fica mais fácil para mim. Ando muito perdida. Como posso fazer para conseguir focar mais nas meditações? Conseguir parar a mente? Aceitar as situações que nesse momento de vida não posso mudar? Bom, eu não sei que meditações você faz, tá bom, Eliana? Mas meditação, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser natural. Meditação não é uma coisa que a gente faz. Isso é a técnica de meditação. A gente pode usar inúmeras. Meditação é um estado,
né? Não é muito diferente do que eu acabei de responder aqui para o Natan, né? A meditação, ela é algo que acontece a você quando você e aquilo que você está vivenciando se integram, quando você deixa de resistir e de brigar com as coisas que estão acontecendo dentro e fora de você. Então, o que está acontecendo agora, né, é que não há aceitação. E não tem como, Eliana, você se disponibilizar, né? Estamos hoje no dia 3, que a partir do dia 3 de janeiro você passe a aceitar as coisas. Claro que não. Isso seria hipocrisia. As coisas que você não aceita. Se você puder não brigar com a sua falta de aceitação, uma aceitação vai começar a acontecer. Parece um jogo de palavras, mas não é. Porque a aceitação, ela também é decorrente da compreensão, como a gente acabou de falar aqui, né, de que as coisas são perfeitas, que tudo é perfeito, que tudo que está acontecendo é e só poderia ser o que está acontecendo. Não poderia estar acontecendo de uma forma diferente. No entanto, você resiste. No entanto, você gostaria que as coisas não fossem assim. No entanto, você gostaria que as coisas fossem diferentes. Essa briga interna, que é as coisas estão acontecendo e que você gostaria que fossem diferentes, fazem com que você perca o que você está pedindo aí, o tal do foco. Né? Eu não sei para que você quer foco, né? Mas eu vou trocar a palavra, Helena, vou me dar a liberdade de trocar a palavra foco por equilíbrio. Né? Eu acho que o que você está buscando mais é um equilíbrio e leveza do que foco, porque foco é uma atitude mental, né, que é exclusiva, ela não é inclusiva. Né? Quando você busca foco, tudo que está fora, né, do foco é excluído. Né? Então você foca numa coisa, muitas vezes com a intenção de não se perder, como você começou dizendo aqui, estou perdida, de não se perder no quê? Né? Então, o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, né? Tudo que está acontecendo com você, a falta de foco e as outras questões, elas são decorrentes de emoções que estão borbulhando dentro de você, não estão sendo aceitas, não estão sendo vistas e não estão sendo liberadas. E isso precisa acontecer, né? Sempre que as emoções te tomam, especialmente as negativas, né? Coisas que você não está engolindo, coisas que você não está gostando, coisas que você não está querendo, coisas que você gostaria que fossem diferentes, né? Com você, com o mundo, né? Com as pessoas com quem você se relaciona. Esse estado que a gente chama de estado de conflito, ele precisa ser resolvido. E ele é um estado mental. Ele é um estado mental. Então, foco não vai te ajudar. Foco só vai contribuir, porque você vai estar ainda numa postura de excluir coisas que você não quer. Nesta exclusão, o conflito ele é criado. Então, vamos rever aí o que está acontecendo com você. Vamos tentar encontrar quais são as emoções que estão sendo manifestas dentro de você e que não estão sendo acolhidas, não estão sendo vistas, né? Seja lá a emoção que for, seja lá o sentimento que for. Porque o negar dos sentimentos, o negar das emoções, ele sustenta e mantém o estado de conflito. E não há foco que faça com que isso termine, não há técnica de meditação que vai te ajudar, né? Essas coisas precisam ser resolvidas de outra forma. Começando pela contemplação do que se passa dentro, né? Com bastante coragem, com bastante determinação, com bastante vontade e, por que não, com a ajuda de outras pessoas, se possível. Né? Às vezes a gente não consegue fazer isso sem estar acompanhado por alguém que nos facilite o olhar para essas coisas. Tá bom? E as mudanças que você está buscando e
que você está dizendo que nesse momento você não pode mudar, elas vão mudar naturalmente, viu? Mesmo que você não faça nada, desde que você inicialmente acolha e olhe para aquilo que está dentro de você, para aquilo que está nas sombras, né? Deixa vir, né? E não fica com a manifestação superficial, vai fundo, vai fundo. Por isso que eu falei para você procurar ajuda, porque às vezes a gente não consegue fazer isso por conta própria, tá bom? Oi, Patrícia Gonçalves. Setu, gostaria que você falasse, por favor, sobre como agir para se desapegar mais facilmente de um parceiro quando claramente a relação não tem mais jeito, ainda que exista amor. Não é fácil, viu, Patrícia? Porque, assim como eu acabei de convidar a, a Eliana para fazer, eu vou te convidar a fazer a mesma coisa, né? Porque apego não é uma coisa simplesmente assim, apego, né? Apego é uma coisa mais complexa, que precisa ser vista. Às vezes a gente não tem consciência do apego, né? Do que ele é feito, o que é isso que faz com que você não consiga sair de uma situação que não é saudável e não está boa para você. E isso precisa ser feito. Às vezes a gente é apegado a uma situação financeira, né? Que a vida a dois proporciona, porque o outro nos dá coisas que a gente por si mesmo não conseguiria ter. Então a gente sabe que se a gente sair do relacionamento vai perder algumas coisas, coisas materiais, né? Uma condição de vida, né? Às vezes o apego se dá no nível mais emocional, né? Proteção, companhia, porque você não consegue ficar sozinha, não consegue ficar consigo mesma, não consegue fazer nada sozinha, então você precisa do outro o tempo todo perto de si. Isso é apego, não é saudável, mas é assim que é, né? Então, em nome do amor, em nome do relacionamento, se você ainda tem amor, será que tem? Né? O que é isso que você está chamando de amor? Né? Eu só mencionei duas coisas aqui, devem ter mais, muitas, né? Muitos aspectos que estão dentro desse apego que não estão sendo vistas na sua inteireza, porque talvez você não consiga vê-las, né? E é importante que elas sejam vistas, coisa por coisa, e assumir, né? Não, eu vivo com essa pessoa porque eu preciso disso, porque eu sinto falta disso, porque sem ele eu não consigo viver isto, né? Tem pessoas, né, que vivem uma relação assim chamada de amorosa, mas porque tem até hábitos, né? Hábitos que incluem desde a sexualidade até formas de trabalhar, formas de fazer as coisas, amigos em comum, né? O que vai ser de mim se eu me separar dessa pessoa? Porque eu sou amiga dos amigos dele, né? Se eu me separar dele, eu vou perder todos os amigos, todas as amigas, né? Vou perder o clube, né? Vou perder o emprego, ou, né? Vou perder a casa. Então, do que é feito o tal do apego? No que você se encontra apegado, né? Porque você, assim, como fazer para se liberar do apego? Você vai ter que examinar coisa por coisa, e ser absolutamente, né, sincera consigo mesmo. Para definir, né, faz uma lista, quais são as coisas que você é apegado e que você chama de amor, né, como você está chamando aqui, né, ainda que exista amor, mas a relação não tem mais jeito. Se a relação não tem mais jeito, não tem amor, né? Vamos deixar a coisa clara, né? Uma relação que não tem amor, né? Como é que uma relação pode ter amor e não ter mais jeito, né? Um dos dois está enganando, está se enganando, né? Então essas coisas elas precisam ser vistas com muita delicadeza. Eu sei que estou sendo meio rude aqui, colocando de uma forma mais grosseira, né? Essas coisas precisam ser vistas com bastante delicadeza, né? Eu estou afirmando que você não ama, né? Mas você pode provar para mim que ama sim, né? Então,
Se você ama, né, o apego não existe. As duas coisas não coexistem. Ou você tem amor, ou você vive uma relação de apego. As duas coisas não se misturam. Se você está vivendo uma relação de apego, né, por ser apego, não tem amor. O amor, ele não convive com o apego. Uma pessoa que de fato ama, deixa o outro solto e se solta também. Né? Isso é da natureza do amor. Né? Quando isso não acontece, a gente já não pode mais chamar de amor. Né? Então as duas coisas não coexistem. Ou você está apegada, ou você ama. Estar apegada, embora ainda exista amor, está equivocado, alguma coisa aí não está bem compreendida. Né? Por isso que eu estou mencionando. Tá bom, Patrícia? Oi, Bianca. Bianca Zonta. Se tu, parece que por mais esforços que eu faça, permaneço no estado de estagnação, como se fosse uma lama. Essa é a sensação que eu tenho. Que bom que você sente isso, viu, Bianca? Não estou dizendo que é bom sentir isso, estou dizendo que bom que você sente isso, né? Porque estagnação, eu quando me senti estagnado, né? E não foi uma vez só, foram várias, né? Eu quando me senti estagnado, pedi para sair da estagnação. E o que eu recebi, isso fazem 10 anos precisamente, foi addiction. Né? Eu pedi para que houvesse uma intervenção na minha vida, para que eu saísse de um estado de estagnação, que ainda que estivesse confortável, estivesse bem, né? Fazendo o que eu estava fazendo, com um monte de amigos, né? etc, etc, sem nenhuma dificuldade maior, né? Com saúde, com dinheirinho para viver, tudo certo, tal, me relacionando. Ainda assim, o sentimento de estagnação era muito forte. Era um sentimento de que eu não estou indo adiante, não estou seguindo adiante, ou seja, não estou crescendo. Né? O crescimento ele vem como uma sede que precisa ser saciada. Quando você não consegue saciar esta sede, vem esse desconforto, esse sentimento de estagnação. Por isso que eu digo que ele é um sentimento importante, porque quando você se dá conta dele, você vai fazer alguma coisa para sair, porque é um estado de desconforto existencial, não é nem emocional só, né? Não é nem só físico, né? De alguém que está confinado no lugar e não pode sair. Uma história que eu li hoje aí, horrorosa, de uma menina que ficou presa por um sujeito, né? Uma espécie de escrava sexual por não sei quantos anos, acho que 15 anos, desde os 15 anos dela. Então, tem situações que são limitantes no aspecto físico, né? Tem situações que são limitantes emocionalmente, né? Mas a estagnação, ela se dá também quando você quer desfrutar de coisas na vida que você sabe que estão aí para serem vividas e você não está encontrando um caminho, né? Então vem um desconforto. E esse desconforto, ele só pode ser um motivador para que você peça para que a sua vida mude, né? Para que você encontre o que você está precisando. Nem sempre uma pessoa vai dar isso para você, né? Nem sempre. Pode até acontecer, mas quem vai te proporcionar isso é a sua relação, se ela ainda não existe, que ela passe a existir, com Deus, com o divino, né? É Ele que vai te tirar da estagnação, porque Ele está aí para isso, para fazer você seguir adiante. Né? Não é da natureza humana, não é da natureza da nossa existência humana aqui no planeta Terra permanecermos parados. É da nossa natureza humana seguirmos adiante. Nada nesse plano terrestre vive em estado de permanência ou vive em estado de estagnação. Tudo está em constante movimento, tudo está em constante expansão, tudo nasce e morre continuamente, né? E estagnação é muito mais uma percepção, porque não equivocada, né, de como as coisas estão, do que uma realidade. Tudo está mudando o tempo todo. Teu corpo está mudando, as células estão mudando, né? Teu cabelo está crescendo, tuas unhas estão crescendo, as flores estão crescendo,
o tempo muda o tempo todo, tudo muda o tempo todo, crianças novas nascem a cada segundo, outras pessoas deixam, né, esse planeta a cada minuto, a cada segundo. Então, não existe a tal da estagnação. Estagnação é um olhar, é uma forma de ver as coisas, né, que de fato não se encontram estagnadas. Mas eu entendo o teu sentimento, né? Como eu te disse, eu também já me senti em estagnação várias vezes. Então você pede para que as coisas mudem de uma intensidade mais rápida, né? Para que você possa usufruir de todas as coisas que a vida tem para te dar. Tá bom, Bianca? Oi, Márcia Cristina, Guilherme, Setu, baseada nas perguntas de Natan, pergunto porque Bhagavan não tem livros com seus ensinamentos. Vários mestres indianos, como Osho e Sai Baba, deixaram livros escritos. Já com Bhagavan, seguir os ensinamentos fica mais difícil. Tem um porquê? Márcia, o Osho jamais escreveu um livro. Jamais. E a única coisa... jamais ele escreveu um livro. E eu tenho aqui na minha estante uns 30 livros cuja autoria está escrito Osho, mas o Osho não escreveu nenhum deles. Todos os livros que é do Osho são livros que foram feitos por meio de compilações, de transcrições de palestras e satsangas e darshans que ele dava todos os dias. Alguns deles eu estava presente, né? E o Osho jamais escreveu um livro. Então, a necessidade de escrever algo, de transcrever algo, é feita por outras pessoas, né? O Sai Baba eu já não sei como é que é, porque eu não conheço ele, não tive contato com o Sai Baba, né? Mas com o Osho eu tive, e bastante. E com o Bhagavan a mesma coisa. O que acontece com boa parte dos mestres, especialmente os grandes mestres, né? Eles expressam a verdade para que você a veja imediatamente. Então, quando você está na presença de um avatar, quando você está na presença de um mestre, a palavra dele, ela se manifesta dentro e diante de você, né? Estar diante de Bhagavan e ele fazer uma afirmação, você faz uma pergunta, ele te dá uma resposta, a resposta dele se manifesta na sua vida. Você não precisa fazer um registro em vídeo, em áudio, ou transcrever o que foi dito, né? Porque isso que foi transcrito, de inúmeras formas, já perdeu seu valor, já perdeu seu impacto, já perdeu a sua força. Então, ouvir um mestre é uma coisa, ler um mestre é outra, né? Quando a gente ouve algo, outras formas de compreensão, botando a falar aí no Natan, né, da pergunta dele, outras formas de compreensão mais verdadeiras são disponibilizadas. Por exemplo, os tibetanos, os nepalenses e alguns indianos também, das tradições mais antigas, eles não têm registro das coisas. Todo conhecimento, como por exemplo do bardo tibetano, ele é passado oralmente. Ele nunca foi passado de forma escrita. O conhecimento ele é passado de um mestre para o seu discípulo de forma oral. Isso é uma prática sábia, muito antiga, né? Porque aquilo que foi transmitido dessa forma permanece como algo vivo daquele que ouviu. Para te dar uma explicação simplificada, né? Então, os porquês eu não sei, né? Mas Bhagavan, ele fala, eu tenho um arquivo aqui de frases que eu fui colhendo, né? E esse arquivo eu uso para fazer os meus flyers, minhas divulgações, meus convites. Toda semana eu faço um convite para virem participar dos encontros, para virem nas sessões de Diksha. E eu uso uma frase do Bhagavan, né? Que alguém anotou para publicar. Enfim, a gente tem aí material 10, 15 anos de coisas sendo ditas que a gente vai anotando e vai reutilizando, republicando, né? As frases do dia, esse tipo de coisa. Agora, existem sim vídeos com Bhagavan falando, existem vídeos com Bhagavan dando respostas, e eu acho que é mais do que suficiente para ajudar você
a ter por que não, uma compreensão de algum processo que esteja acontecendo com você nesse momento, né? A respeito de alguma coisa. Mais do que isso eu não sei te responder, viu, Márcia? O importante é que você entenda que ler ensinamentos não é entrar em contato com o ensinamento. Ler um ensinamento não vai fazer você entender o ensinamento. Ler o que um mestre disse, seja lá o mestre que for, não vai fazer com que o que foi dito por ele se torne uma verdade para você. É só um processo de adquirir informação, de desenvolver o seu intelecto, né? E você de fato vai guardar isso no arquivo interno, dentro do seu cérebro, né? E não vai fazer um uso mais proveitoso disso tudo. Então, dificilmente um mestre está interessado em informar você, ou de dar a você coisas para você ficar pensando, né? Ou estudando, para ver o significado, né? Para escrever o manual, né? Uma tese de teologia, de filosofia, o que quer que seja. Os ensinamentos que são passados, estão sendo passados, eles têm que ser vivenciados, eles têm que ser experienciados, para que se tornem, então, uma verdade para você. Essa verdade vai ajudar você a crescer como pessoa, como ser humano. O que você estiver lendo, dificilmente vai conseguir fazer isso com você. Tá? Essa é uma das principais razões. Tá bom, Márcia? Mara Gonçalves. Oi, Mara. Se tu, na vida encontramos às vezes vários guias, mas nem todos nos tocam e apenas com alguns acontece uma conexão maior. Por quê? O que você atribui? É uma questão de afinidade, de energia? Mara. É. Né? Você vai encontrar aquilo que vai te ajudar. E são características diferentes, né? Características diferentes. Por exemplo, fazendo uma analogia, não é a mesma coisa, mas fazendo uma analogia, quando eu conheci as meditações do Osho, em meados dos anos 70, né, na época eu frequentava um centro de meditação para me tornar discípulo dele. Mais adiante eu também tive um centro de meditação do Osho, aqui em São Paulo. E eu tenho aqui manuais, né, vamos chamar assim, livros, que disponibilizam mais de 100 técnicas de meditação diferentes. E essas técnicas, obviamente, eu não tinha como oferecer as 100, mas eu oferecia mais ou menos 10 meditações, não diariamente. Diariamente eu tinha por volta de 5 diferentes, né? Mas no dia seguinte tinham outras. Então eu oferecia por volta de 10 técnicas de meditações diferentes e de vez em quando a gente fazia o assim chamado campo de meditação, que consistia num final de semana, onde era possível experimentar 20 técnicas diferentes. Fazia uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Meditações com duração de 1 hora. Fazia logo 2, depois fazia um intervalo, fazia mais 2, almoçava, fazia mais 2, fazia um lanche, fazia mais 2, depois descansava à noite, no dia seguinte mais outro tanto. Né? No final de um final de semana como esse, você tem a oportunidade de ter inúmeras vivências, inúmeras experiências, inúmeras experimentações, algumas muito gostosas, algumas de muita abertura, outras desagradáveis, outras chatas, outras entediosas, né? Umas mais físicas, outras mais contemplativas. Por que o Osho nos oferecia tantas técnicas, mais de 100? Né? Porque para cada um de nós tem uma chave. Né? Nós não somos todos iguais, como até já mencionei aqui hoje. Cada um de nós tem um tipo de buraco de fechadura, né? Que só cabe um tipo de chave. Quando essa chave vira, né, alguma coisa acontece. A mesma chave não vai causar o mesmo tipo de efeito numa outra pessoa. Então a gente tinha essa necessidade de experimentar muitas coisas, e segundo o Osho, no momento em que você encontra uma meditação que faz um clique,
né, que alguma coisa abre, que alguma coisa expande, que alguma coisa é compreendida, que alguma coisa é transformada, você então permanece por 3 meses com essa técnica. Pode ser que daqui a 3 meses ela já não faça mais o mesmo efeito, você tem que usar outra. Pode ser que não, que ela continue a proporcionar a você os mesmos estados, os mesmos crescimentos, então você fica com ela mais um tempo. Então, mesma coisa se aplica ao que você está me perguntando, né? Às vezes, uma pessoa está te trazendo alguma coisa que naquele momento abre a tua vida, é uma chave. Às vezes ela está falando coisas interessantes, mas que não estão ressonando dentro. Às vezes ela está falando coisas, mas o jeito que ela está falando não te toca, né? Então, para isso que a natureza é abundante e traz a diversidade, né? Para que você possa encontrar aquele, né, ou este que te facilite num período da sua caminhada, não é para a vida toda, né? A gente tem que aprender também a desapegar, como a gente já comentou hoje, até dos nossos guias e dos nossos mestres, né? Ninguém precisa ter mestre e guia pelo resto da vida. Você tem um guia que te ajuda, depois você tem que se livrar dele, tem que deixar ele embora, né? Você tem que seguir teu caminho, porque ele te ajudou naquele período, naquela fase, naquele tempo de jornada. Depois você deixa esse guia, você deixa esse mestre, né? Isso também é uma orientação do Osho, né? Com relação a ele mesmo, né? Você deixa o mestre, né? E, por que não, encontra outro, né? Você não precisa ser fiel, né? Encontra outro, segue com ele, deixa ele te levar onde, deixa ele te abrir, deixa ele te ensinar. Ele ensina, né? Aprenda com ele, né? Siga com ele até o ponto que deu, né? Aí você deixa, segue com outro, né? Ou caminha sozinha, né? Então, a gente não tem uma regra única com relação a isso, né? E liberdade tem que ser o teu norte, né? Um guia, um mestre que seja verdadeiro, ele tem que te apontar o caminho da liberdade, e não o contrário, não criar apego, né? Não criar vínculo, não criar dependência, não criar um sistema que te aprisiona, né? Ele tem que tocar seu coração, fazer você descobrir as coisas que você veio e quer descobrir, né? E depois você segue adiante, né? Segue adiante, agradece ele ter participado da tua vida até aquele ponto e você segue adiante, né? Esse é o verdadeiro mestre, né? Mestres que fazem todo tipo de chantagem, todo tipo de jogo para te segurar, não são mestres verdadeiros. O verdadeiro guia, ele te solta, né? E você vai, e quando você menos vê, menos espera, você está novamente se encantando com alguém que está te trazendo coisas novas, né? E aí você segue um tempo com ele, né? E vai crescendo. Tá bom, mano? Oi, Maurício Prado Tini. Se tu poderia nos falar da visão da Ana sobre prosperidade? Eu não tenho mais tempo, viu, Maurício, de falar sobre isso aqui hoje. Eu falei um pouco sobre prosperidade no encontro que eu fiz aqui terça-feira passada, acho que foi dia 27, 28, né, de dezembro. E se você tiver, tá no YouTube, inclusive. Tá? Já está no YouTube, está no meu blog. Eu estou comentando uma outra pergunta de uma pessoa também com relação à prosperidade. Tá? Se você não encontrar lá a resposta que você está esperando que eu te dê aqui agora, recoloca, por favor, na terça-feira que vem, mais cedo, tá bom? Porque nesse momento eu não tenho como te responder em função do horário. Mas, para não te deixar sem nenhuma resposta, o que eu posso te dizer é que a prosperidade é um indicativo e é parte, sim, do seu crescimento espiritual, né? Prosperidade, ela acompanha crescimento espiritual. E é importante, por isso que a gente oferece processos onde isso possa ser trabalhado, isso possa ser visto, isso possa ser liberado também, né? É uma necessidade que sejamos todos prósperos e vivamos em abundância. Senão a gente não consegue seguir facilmente adiante. Tá bom? Então tá bom, gente. Eu vou me preparar para a Oneness Meditation. Como sabem, é uma diksha que é
transmitida através dos olhos. Ela é parte do encontro, ela acontece separada, porque como eu não falo nada, ela é só uma transmissão de Diksha, eu posso abrir e receber pessoas de outros países, né, que é como a gente faz. Então, a Oneness Meditation, ela acontece por meio de um outro link que já está divulgado aqui embaixo, né? E para quem já está inscrito também na minha listagem, recebe os 2 links por meio de e-mail. Quem ainda não se inscreveu, é mais fácil você receber as orientações e os links por e-mail, tá bom? Eu já mando isso por volta de 19h30, 20 horas, eu já envio essas orientações e os links. E também o endereço de e-mail, caso queiram fazer alguma pergunta já antes. São essas perguntas que eu respondo mais cedo aqui. Então, todos os encontros que eu faço, não as ONs, só os satsangs, nos próximos dias eu já edito e depois eu publico no YouTube. E tá tudo lá, né? Eu também tenho um blog, também está escrito aqui embaixo. Nesse blog estão disponíveis esses mesmos encontros que estão postados no YouTube. E há também uma lista das perguntas que já foram feitas, os horários e dias que elas foram feitas. Então, se você tiver um tempo, né, tiver interesse, dá uma olhada, né? Às vezes você vai encontrar ali uma pergunta que foi feita e foi respondida, tipo 1 mês atrás, 2 meses atrás, 1 ano atrás, né? Dá uma reouvida, né? E se você não encontrar nada ali e perdurar um questionamento, coloque aqui, seja bem-vindo já na semana que vem, tá bom? Então prepare-se para a Oneness Meditation, se possível, como eu já comentei hoje, dá um tempinho depois, relaxa um pouquinho, né? Não desliga, a não ser que você tenha que trabalhar cedo e já está com sono, né? Senão, procurem sempre relaxar um pouquinho também. Para mim sempre é legal ver todos os nomes de quem está junto, né? Sempre colocar um oizinho aqui, um nome, para mim saber quem está aqui, porque senão tá todo mundo me vendo, mas eu não sei quem está aí do outro lado, né? Então, para mim é legal, sempre que possível, dar um oizinho para mim saber quem está. Namastê, gratidão pelas perguntas, pela presença, e a gente se vê daqui a pouquinho. Até já.